dia para vocês, que coisa boa, né? Aqui, vários exemplos, certo? Para que vocês possam observar o porquê de numerar dessa forma ou dessa outra que está aqui em cima. Lembrando, aqui é uma cadeia, tá? Que tem ramificação. Então, tem que começar pelos radicais, certo? Então, olha a posição. 2, 3, metil, metil. Então, 2, 3, dimetil. Na cadeia principal tem 4 carbonos. But, só tem ligação simples. An e O de hidrocarboneto. Olha esse outro exemplo aqui. Professor, por que numerou dessa posição da extremidade direita e não da esquerda? Pelo simples fato que o radical tem que receber a menor numeração, tá? Então, se começasse daqui, era 1, 2, 3, 4. O metil ia estar na posição 4. Começando daqui, o metil está na posição 2. Então, qual é o nome desse composto? 2-metil. A cadeia principal tem 5 carbonos. Pente, ligação simples entre os carbonos. An e O de hidrocarboneto. Veja, 4-metilpentano está incorreto, porque está mostrando que o metil estaria na posição bem distante. Olha o outro exemplo aqui, ó. Numerando daqui e pode numerar daqui também. Só que numerando da direita para a esquerda, aqui está na posição 4. Numerando da esquerda para a direita, aqui está na posição número 3. Então, qual é o nome? Que radical que só tem um carbono? Metil. Então, 3-metil, 6 carbonos na cadeia principal. X, ligação simples, an e O de hidrocarboneto. Nesse outro exemplo, percebam que as duas posições poderiam numerar da esquerda para a direita. Só que tem duas coisas a considerar. A extremidade mais próxima à insaturação. Tranquilo? Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Na posição de número 3, tem um metil. Então, 3-metil. Cadeia principal tem 5 carbonos. Pente. Por que tem esse 1? Porque no carbono de número 1 tem uma insaturação com uma dupla ligação, chamando de eno. Então, 3-metil, pente, 1-eno. Nesse outro exemplo aqui, 2, tem, na posição de número 5, tem um metil. Então, 5-metil. Cadeia principal, 6 carbonos. X. 2, porque no carbono 2 tem uma tripla ligação. E se tem tripla, tem ino. Se tem dupla, tem eno. Tá? E se só tem simples, tem ano. Ok? Tem outro exemplo aqui. Mesma coisa, tá? Na posição aqui, mais próximo, mais próximo. Então, no 3 e no 4 tem 2 metis. Já disse, quando tem 2 é di. Então, 3,4 hífen dimetil hífen cadeia principal pente. Por que tem eno? Porque tem uma dupla ligação na posição do carbono 1, então, um eno. No de baixo, mesma coisa de cima. Qual a diferença? Que agora, em vez de eno, tem ino, tá? Então, 4, 5, dimetil, 6 carbonos, X, 2, ino. Esse outro exemplo aqui, ó. Perceba. Por que eu não numerei da direita para a esquerda? Porque as ramificações têm que ter a menor numeração. Então, é daqui para cá mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na posição 2, tem 2 metil, ó. Metil em cima, tá? E outro metil na posição inferior, tá? No 3 tem outro metil. Então, são 3 vezes o metil. Então, você coloca, ó, 2,2, ou seja, no mesmo carbono 2 tem 2 vezes o metil. 3, que aparece outro metil, então 2, 2, 3, trimetil pentano. Veja esse outro exemplo, ó, saindo do trivial. As cadeias principais, em geral, são assim, mas podem ser assim também, ó, porque a cadeia principal é a que tem maior quantidade de carbono. Se eu pegasse essa na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, e essa daqui tem 8 carbonos. Se essa daqui tem 8 carbonos, a numeração vai vir nesse sentido para baixo ou de baixo para cima.
daqui, porque vai ficar mais perto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 3 eu tenho metil, no 5 eu tenho etil. Ordem alfabética. Então, 5 etil, 3 metil, e tem 8 carbono, tudo com ligação simples. Então, oct, an e o no final. Outro exemplo, tá? Mesma coisa do anterior, que nós já acabamos de fazer, ó. Na posição 3, na posição 2, tem 2 vezes, na posição 3 tem outra. Então, 2, 2, 3, trimetil, pentano. Não esqueçam de posicionar vírgula entre os números e hífen para separar o número do nome. Mesma coisa aqui, ó. Certo? A diferença desse para o anterior é que esse só tem 7 carbonos. Metil, etil. Então, é ordem alfabética. Na posição 4 vem o etil, na posição 3 tem o metil, e aqui tem heptano, porque tem 7 carbonos na cadeia principal. Outro exemplo aqui, bastante interessante, esse aqui, tá? Observa que você tem aqui, ó, a cadeia daqui. Por que que a cadeia principal não seria essa daqui, gente? Muito simples, tem uma dupla ligação. Então, se tem dupla ligação, a cadeia principal tem que conter a dupla ligação. Se tiver tripla, mesma coisa, a cadeia principal tem que conter a tripla. Mesmo professor, olha uma coisa bem interessante aqui, ó. Se eu pegasse essa cadeia aqui, quantos carbonos ia ter, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Tem 7. Mas por que que eu não escolhi essa? Porque se eu escolhesse essa, eu estaria deixando de fora a dupla ligação. Não pode de hipótese alguma. Tem que deixar a dupla ligação participando da cadeia principal. Certo? Então, sendo essa daqui, é hora de numerar. Por que que eu não numerei dessa extremidade? Tem que estar mais próximo da dupla. Assim como nas cadeias saturadas tem que estar mais próximo dos radicais, na dupla ligação tem que estar mais perto dela. Ou da tripla também. Então, olha, um radical metil, outro radical metil, outro radical metil. Esse aqui tem 4 carbonos. Vocês vão lembrar da aula anterior que quando tem 4 carbonos, tem o butil, sec-butil, terce-butil e isobutil. Esse exemplo aqui, ó, parece um T. Isso aqui, se você olhar, é um T. Então, é o terce-butil. Então, qual seria a posição? Lembrando, certo, que tri, bi, tetra, isso não entra na ordem alfabética. O que entra na ordem alfabética é o nome puro do composto, tá certo? Então, butil começa com B e metil começa com M, tá? Para não pensar que o terce ou o tri faz valer a ordem alfabética. Quem vale são os radicais, tá certo? Então, nesse caso aqui, vamos seguir a nomenclatura para que a gente possa observar esse nome. Então, qual seria o nome? Seria nada mais, nada menos do que aqui você vai ter, ó, terce-butil na posição número 3, 4, 5, 5, metil, metil, metil 3 vezes, trimetil. Esse 2 pode vir aqui para o meio. Hept, 2, porque no carbono número 2 tem uma dupla ligação, e eno no final. Ok? Esses outros dois exemplos vocês vão olhar com calma no material impresso, que logo mais eu já vou encaminhar para o grupo da gente lá da sala virtual. Aqui é só para contextualizar para vocês, tá? Que o petróleo, né, os derivados do petróleo, são derivados de combustíveis fósseis, né, na verdade, como petróleo, gás natural, hulha e xisto betuminoso. Dentre essas fontes, a mais importante atualmente é o petróleo. Aproximadamente 85% dos materiais obtidos a partir da refinação do petróleo são utilizados em reações de combustão, isto é, são queimados para obter energia. Lembrando que quando a gente fala de combustão, a gente tem que lembrar de combustão completa e combustão incompleta. Primeiro, para ter fogo, para ter explosão, para ter combustão, eu preciso de 3 elementos para constituir o triângulo do fogo.
que é o combustível, o comburente, tá? E o fogo. O comburente, em situações gerais, é o oxigênio, que é o comburente. E o combustível seria, por exemplo, o gás de cozinha, tá? Seria, por exemplo, a parafina que está na vela, certo? Então, isso aí é o combustível. O comburente vem aí o oxigênio, e o fogo é você riscar uma faísca, tá? Vai ter combustão, pode ser completa quando o produto é CO2, gás carbônico e água, e incompleto quando fuligem, né, que é e água, ou monóxido de carbono e água, ou seja, poluentes perigosos ao meio ambiente. Tá? Então, isso aqui é só mostrando, né, na extração do petróleo, né, na verdade, de onde vem, né, das rochas, essas questões todas. Água salgada, rocha impermeável e o gás, né, caracterizando aqui, né, no processo de extração do petróleo. Os outros 15%, né, formando os 100%, somando com os 85%, são utilizados pela indústria petroquímica na produção de plásticos, fibras, fertilizantes e muitos outros artigos, né, outros compostos orgânicos com importância, né, dentro desse contexto dos hidrocarbonetos. Tá? Aqui é mostrando, né, no estado gasoso, né, você tem aqui, né, a hulha, tá? Antigamente, os hidrocarbonetos aromáticos eram obtidos a partir do carvão de pedra, também chamado de hulha, que teve sua origem no material oriundo de plantas depositadas em pântanos. Esse material é submetido a um processo denominado destilação degradativa, que ocorre na ausência de oxigênio, no qual se obtém substâncias nos três estados físicos: estado gasoso, líquido e sólido. Onde esses três estados de obtenção aqui, o carvão coke é utilizado em indústria siderúrgica, né, para obtenção do ferro. Atualmente, o petróleo é a principal fonte, né, de compostos orgânicos aromáticos. Aqui é a composição do gás GNV, né, gás natural veicular, e gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha. Uma coisa que tem que chamar a atenção aqui para vocês, pessoal, é que o gás, né, de cozinha, aquele cheiro que a gente observa quando está vazando, aquilo é um produto que se coloca para vazar, porque o gás de cozinha ele não tem cor e não tem cheiro, tá? Então, aquilo que você está sentindo chama-se substâncias chamadas mercaptanas, que vai gerar aquele cheiro, né, característico, né, que não é o gás butano, né, um dos constituintes do gás de cozinha. Tá? Então, aqui está a composição média do gás natural, tá? Aquele gás veicular que usa nos carros, né? Tem o metano, 89%. Lembrando, gente, que o metano também é chamado de gás dos pântanos. O metano é um dos poluentes, né, perigosos para o meio ambiente, que é o CH4, aquilo que a gente estudava lá no P1. CH4 é o primeiro, um hidrocarboneto do tipo alcano que só tem um carbono. É o CH4, que é o metano. Aí vem, na constituição do gás natural, tem etano, tem propano e tem outros constituintes. Já o gás de cozinha é 50% de propano e butano. São os dois principais, né, gases majoritários constituinte aí do gás liquefeito de petróleo, ou seja, do gás de cozinha.